Tenho aqui uma mandolina com recipiente. Eu já descasquei a minha cenoura com o meu descascador para adiantar e peguei as cascas e guardei no recipiente para fazer um caldo. Pode ser qualquer tipo de caldo. Dê uma olhadinha na nossa playlist caldos. Como também você pode pegar as cascas da cenoura e fazer um vinagre de cenoura. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres. Eu vou cortar a minha cenoura aqui nessa parte onde que eu brinco que são fitas. Vamos lá. Bom, cenoura toda em tiras e eu tenho aqui metade de um repolho branco pequeno que eu tirei essa parte aqui central, que ela é muito fibrosa e não é muito legal. Eu poderia cortar com uma faca fininha, mas eu vou usar o meu descascador de legumes, porque assim eu consigo tirar as fatias bem fininhas. Essa é uma dica ótima, porque você na faca às vezes não consegue cortar tão fininho. E com esses descascadores, ó, os pedacinhos ficam praticamente do mesmo tamanho. O repolho está todo cortadinho, então a gente pode juntar a cenoura aqui. Se eu fosse fazer das outras maneiras, como eu faço as conservas, seria ou cozinhando numa panela com água, ou então, dependendo do alimento, colocando água fervendo por cima do alimento diretamente no vidro. Porque sim, o ideal é você usar um vidro, que é mais fácil de você higienizar. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. Dependendo da tampa, você pode dar vácuo e assim a sua conserva não precisa ficar na geladeira. Mas eu não vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar no sal, igual o antipasto de abobrinha e o antipasto de abóbora. Como também eu já fiz o Gravilax, que eu cozinho o salmão também no sal. No caso do salmão, você usa uma mistura de sal e açúcar, mas aqui eu inicialmente só vou colocar o sal. Fazer um buraquinho aqui no meio e vou colocar 3 colheres de sopa de sal. Agora eu vou massagear, apertando bem a cenoura e o repolho para que o sal fique em todos os pedacinhos. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar que a minha mistura fique quietinha, cozinhando, e eu vou deixar mais ou menos umas 2 horas. Daqui a pouco eu volto para a gente terminar, porque essa conserva ela é feita em 2 etapas. Após 2 horas, olha aqui, a minha mistura está completamente macia e cozida. Então agora o que a gente tem que fazer? Eu vou apertar, espremer bem para sair o excesso de líquido e o excesso de sal. E vou colocar nesse pote aqui. Então, ó como é que sai água. Nesse processo, o excesso de sal também vai ser liberado. Olhem só a quantidade de água que eu consegui extrair da cenoura e do repolho. Então agora eu tenho um pote aqui que eu esterilizei muito bem e eu vou colocar o repolho com a cenoura dentro do meu pote.
Eu tenho uma colher de chá bem cheia de açúcar. Eu vou usar o Demerara, mas você fique à vontade de usar qualquer açúcar. Só lembrando que se você usar o açúcar mascavo, pode ser que ele venha atingir a sua conserva. Não tem necessidade de eu adicionar sal, porque já foi salgado para o cozimento. Eu vou usar um vinagre para dar mais sabor a esta conserva. E vocês sabem do que é? É de alho. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que lá você vai achar o vinagre de alho, como eu também poderia usar o vinagre de cenoura, mas eu quero aromatizar mais ainda a minha conserva. Agora, você use o vinagre que você tem à mão. Eu vou colocar mais ou menos até a metade do pote, e a razão de eu já ter colocado o açúcar, que nessa que eu vou colocar o líquido, ele vai se infiltrando no meio do repolho da cenoura. Se cair um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não vai ter tanto problema. Gente, olha, esse vinagre, não só o perfume é bem forte de alho, como também o sabor é maravilhoso. E agora então a gente cobre com água. Vou levar à geladeira por uns 3 dias e no meio do caminho eu vou dar uma sacudida para ficar com certeza que o açúcar vai ficar dissolvendo por completo.